Fala, carniceiros! Tudo bem? Sentiram minha falta? Não senti saudade de você. Aposto que sim. Para quem está chegando agora, muito prazer. Me chamo Eric João e sejam bem-vindos ao Carnoficina, um canal voltado totalmente para o universo do horror. E hoje, como de costume, porém, um pouquinho atrasado, estou trazendo para vocês a minha lista com os melhores filmes de terror lançados em 2024, tá? Eu sei que vários outros canais já fizeram isso, que eu sumi durante um bom tempo do canal por conta do trabalho, inclusive peço desculpas de todo o meu coração por isso, porém fiquem aí, tá? Que eu garanto para vocês que irá valer a pena, pois tem títulos dentro dessa lista que irão surpreender e alguns eu acredito que muitos de vocês nem sequer ouviram falar. Então antes de começar, já deixa aquele like para o canal voltar com tudo, tá bom, gente? Estou precisando, se inscreva se for novo ou nova por aqui, ativem o sininho certinho. Acho que esqueci alguma coisa, não sei, porque faz tempo que eu não faço isso. Então bora para o que interessa, que é falar sobre terror. Em décimo lugar tem o mais novo filme dos diretores franceses Alexandre Bustilho e Julien Maury, chamado The Soul Eater, ou Devorador de Almas. Para quem não se lembra, essa dupla ganhou holofotes após entrarem na onda novo extremismo francês com o perturbador A Invasora, lançado em 2007, e desde então os dois têm feito filmes bem diferentes da sua grande estreia, o que me chama bastante atenção pela liberdade criativa dos diretores. Um exemplo é que nesse longa, diferente de tudo que os dois diretores já haviam feito, é mais focado no teor investigativo policial, onde mostra uma dupla de policiais que se juntam para investigar assassinatos misteriosos que acontecem em um pequeno vilarejo na França, ambos ali por diferentes motivações, e acabam descobrindo que, além das mortes, algumas crianças começam a desaparecer naquela pequena cidade, trazendo à tona uma lenda local sobre uma figura mística que vai atrás das pessoas para devorar as suas almas. Esse filme é uma adaptação de um livro com o mesmo título, escrito por Alex Laispecker, lançado em 2021, que também está acreditado como roteirista nesse projeto. E o fato dele ser um dos destaques do ano nessa lista é porque, de fato, ele é muito bom e fazia tempo que um filme investigativo, carregado de cenas explícitas e um clímax bem denso e depressivo me chamava tanto a atenção. E diferente de produções desse gênero que costumam seguir uma linha mais verossímil e sutil, aqui vocês irão encontrar mortes bem originais, extremamente explícitas, tem passagens até oníricas envolvendo a figura desse devorador de almas, que remete ao excelente Lived, lançado em 2011, também dirigido pelos dois. Inclusive assistam, o que traz o fator mais de mistério nesse quebra-cabeça, não só para os personagens centrais, mas também para o telespectador, sobre o que poderia estar acontecendo naquele local, tendo uma pegada também de folk horror. E, gente, surpreendente, tá? Não é algo revolucionário, porém a forma que ele é construído, e até mesmo a fotografia, onde as cores vão mudando com o crescimento da narrativa, me surpreendeu muito pelo cuidado, fora as atuações que estão no ponto e com ótimas nuances de cada personagem, contando com a presença da grande atriz Sandrine Bonnieri, que particularmente sou completamente apaixonado pelo seu trabalho. Filmaço, quem ainda não conferiu precisam assistir urgentemente. E pegando a posição de nono lugar, vamos lá para a Indonésia falar sobre Grave Torture, mais novo filme do diretor Joko Anwar. Para quem acompanha o canal sabe que sou muito fã dos trabalhos do Joko. Já gravei até um vídeo falando em como ele inspirou o Ari Aster para fazer Hereditário. Para quem não acredita, link do vídeo, dos cards logo acima, tá bom? E assim, galera, o Reizinho voltou com tudo, quebrando mais recordes de bilheteria na Indonésia e com muitos méritos.
Unidos. Na trama acompanhamos Sita, uma jovem mulher que na infância perdeu seus pais por conta do fanatismo religioso e busca a todo custo provar que não existe nada depois da morte de uma pessoa, fazendo a mesma ter atitudes extremas para poder provar o seu ponto de vista. Só para contextualizar, o universo religioso que a Sita vive é o islamismo, tá? A Indonésia, apesar de ser um país laico, tem um grande cenário dessa religião no país, em que diversos momentos, historicamente falando, foi abalado por extremistas, onde várias pessoas tiraram suas vidas e levaram consigo outras pessoas em prol da religiosidade, e é esse o grande gancho desse filme, que primeiro apresenta todo o contexto ditatorial que aquela família vive, não só no incidente que causa a motivação da personagem, uma busca quase que obsessiva em tentar desmascarar os princípios daquela religião que levou seus pais à morte, mas também no pós que esse incidente acontece, mostrando como esse sistema é cruel com as crianças que estão inseridas nele. Então, basicamente, o filme tem duas fases, mostrando de uma forma bem fria e brutal a luta desses dois irmãos tentando fugir desse regime, e depois a fase adulta, que é onde de fato os traumas do passado e a busca constante pela verdade do que é real ou inventado reaparece. O Joko, como diretor e também roteirista, sempre procura trazer várias críticas ao contexto histórico da Indonésia, já que ele vai mais fundo, colocando a tradição islâmica em xeque. Acho que ele teve muita coragem, porque apesar de alguns momentos do filme parecer inverossímil, é muito fantástico também, e a todo momento ele tenta provar que tudo é fruto dos traumas e dos dogmas religiosos. Um exemplo é que tem cenas que vocês verão nesse filme sobre como uma mulher é tratada mediante ao machismo estrutural da religião, ou outras que envolvem a Sita sendo enterrada viva, porque na tradição islâmica, quando uma pessoa ruim morre, os anjos vão até o corpo para torturar, mesmo depois da morte, e ela quer gravar se isso realmente acontece, o que pode parecer uma ideia estúpida, mas tem toda uma reflexão sobre isso, fora que traz momentos cabulosos, e um dos finais mais insanos dentro do gênero que pude conferir esse ano. As atuações dispensam comentários, o elenco infantil dá um show à parte, mas a atriz Ferradina Mufti, que interpreta a Sita na versão adulta, está incrível nesse papel, e apesar da proposta ser um pouco mais linear, com uma construção um pouco mais lenta, quando ele quer causar medo, ele consegue. Quando ele quer ser indigesto, ele consegue. E acima de tudo isso que mencionei, pense em um filme triste para baixo desde os minutos iniciais. Impactante, claustrofóbico e assustador. Só assistam, que eu tenho certeza que vai ser uma experiência bastante única. Em oitavo lugar, irei fugir um pouco das regras de lançamentos em 2024, porque La Mesita del Comedor, lançado em 2022, que é uma produção espanhola, foi chegar somente agora para nós brasileiros, e isso se deve muito ao fato de um comentário do Stephen King através do X, dizendo, né, o X, falecido Twitter, que esse era um dos filmes mais obscuros que ele já tinha visto em toda a sua vida. Então bastou esse comentário para que os brasileiros encontrassem esse filme, e acabou se tornando uma das produções mais perturbadoras e comentadas pelos fãs de terror em 2024. No filme conhecemos um casal formado por Maria e José, que estão vivendo uma fase conturbada em seu relacionamento, principalmente após a chegada de um filho, e após se mudarem para uma nova casa, ambos decidem comprar uma simples mesa de centro para colocar no meio da sala. Galera, eu não posso falar muito sobre o enredo do filme, porque acabaria estragando a experiência de vocês. Inclusive, quem ainda não conferiu, por favor, não assista nenhum tipo de trailer e só vai, tá? Porém, já aviso que é bem perturbador e explora muito o horror psicológico, que tem um argumento sobre irresponsabilidade emocional, trazendo vários debates sobre a culpa e o mais puro desespero. O nome dos personagens centrais sendo Maria e Jesus é obviamente proposital, que traz esse viés religioso para a trama, algo que o diretor Kaye Casas sempre fez em seus filmes. E assim, o cara é um gênio
porque a direção desse longa é absurda e construir algo tão perturbador com uma proposta tão simples sem ter uma necessidade de recorrer para algo gráfico é de uma sensibilidade e talento que pouquíssimos diretores conseguem, ainda mais em uma produção de baixo orçamento, que até a fotografia é afetada por conta disso, porém não incomoda pelo nível do roteiro e as atuações que estão espetaculares. Assim como no cenário asiático, do qual sou muito fã, o espanhol também não fica atrás. Acho incrível a genialidade que eles conseguem construir suas histórias e o nível de criatividade é absurdo. Só assistam essa pedrada, mas vão com o emocional preparado, porque definitivamente não é para qualquer pessoa. E ocupando o 7º lugar fica com Desconhecidos ou Strange Darling, que é um maravilhoso road movie bem tenso e bastante estilizado, que tem uma proposta até que original, porém o grande mérito de verdade é a atuação da dupla de protagonistas formada por Willa Fitzgerald e Kyle Gallner, que dão show em cena. O filme é contado através de capítulos que fogem da fórmula padrão, sem compromisso com a linearidade, onde mostra um homem e uma mulher que acabaram de se conhecer e que por algum motivo ele começa a persegui-la de uma forma intensa, como se fossem gato e rato. E que consegue direcionar perfeitamente todos os eventos que acontecem aqui, mas para mim, de fato, o ponto alto são as atuações. A Kylie está gigante nesse personagem, de uma mulher repleta de camadas e mistério, que consegue passar todo o desespero da personagem, muitas vezes apenas com o olhar, e ao mesmo tempo uma imponência absurda em tela. E também o Willa, que tem feito vários projetos bem interessantes e é um ator formidável que, particularmente, apesar de todo o contexto tóxico e problemático, os dois possuem uma química tremenda em cena. E tudo isso forma a junção perfeita de um filme de tirar o fôlego, com reviravoltas a todo tempo e um grande impacto quando descobrimos de fato o que está acontecendo, apesar de desde o início já ter sacado. Sim, eu sou diferentão, mas não é tão difícil de sacar, mas a forma que é conduzido que é o grande ponto alto desse longa. Kitty. E em 6º lugar fica com Alien Romulus, que é o 7º filme da franquia Alien, que trouxe de volta o universo do alienígena mais cultuado da cultura pop, com uma nova repaginada, mais focada no horror, com uma história simples, mas muito bem executada. E nesse novo filme que se passa ali entre o primeiro e o segundo filme da franquia, somos inseridos a um novo universo de personagens que vivem uma vida miserável como colonos em um planeta absurdamente tóxico e insalubre, até que descobre uma forma de saírem dali através de uma estação espacial abandonada que eles encontram flutuando pela galáxia. Bom, esse provavelmente era um dos filmes mais esperados assim por mim em 2024, até mesmo porque Alien é uma das minhas franquias favoritas e eu tinha muitas expectativas, até mesmo por conta da direção do Fede Álvares, que é um diretor que me agrada muito. E sim, minhas expectativas foram supridas e até me surpreendeu. Quando falo que a história é simples, não é querendo menosprezar, muito pelo contrário, e acho que o grande sucesso de Alien Romulus é por conta da simplicidade, no fato de não querer mudar a rota e ser diferentão. Afinal, já sabemos que o Ridley Scott tentou fazer isso antes e não deu muito certo, né? Apesar de gostar muito de Prometheus. É um filme enxuto, com ótimos efeitos práticos, o elenco, em sua maioria, extremamente carismático, cenas muito bem pensadas e dirigidas, uma Final Girl de respeito, diga-se de passagem, que se tem uma coisa que o Fede Álvares faz bem, é criar personagens femininos incríveis nos seus filmes, e nesse não seria tão diferente, com a presença da incrível atriz Cailee Spaeny como Rain. E assim, galera, reviveu a franquia sabiamente, trouxe novos elementos, principalmente envolvendo o body horror de extrema qualidade, algo que não esperava, juro pra vocês. Inclusive, depois de assistirem o filme, se caso você ainda não conferiu, procurem os bastidores desse longa envolvendo o processo de efeitos práticos, que é algo surreal. Filmaço, e ele está disponível na Disney Plus para quem quiser assistir ou reassistir. Confesso que já vi 3 vezes, estou indo para a 4ª em breve.
Chegando no nosso top 5, confesso que foi muito difícil colocar esse filme nessa posição, porque foi um dos poucos dessa lista que tive a oportunidade de ver no cinema. E Sorria 2, sendo bem honesto com vocês, foi uma das experiências mais impactantes que eu tive com um filme verdadeiramente de terror nos últimos anos. E calma que irei explicar para vocês o motivo. Nessa sequência que continua diretamente onde o primeiro parou, a maldição é novamente passada, só que dessa vez para um grupo de traficantes, do qual uma diva pop chamada Sky Riley tem contato com um dos clientes, onde ela supostamente precisa de uma droga para poder diminuir a dor intensa que ela sente no seu corpo após sofrer um acidente de carro, onde ela acaba vendo um dos seus contatos tirando sua própria vida, passando a maldição para a mesma em meio ao seu processo de voltar para uma nova turnê após um hiato por problemas envolvendo seu vício com drogas. Antes de tudo, preciso dizer que acho Sorria um filme bem injustiçado. Tem uma coisa nessa nova leva de pós-horror, que é uma palavra que eu não curto muito, que parece que todo filme que tem jumpscare é farofa ou ruim. Não que ser farofa seja ruim, afinal o que é popular também é bom. Existem várias problemáticas sobre isso, que renderia apenas um vídeo falando sobre, e não é esse o caso. Porém é bom ressaltar que o terror é o gênero mais rico de todos, e a partir do momento que um filme tem uma proposta e consegue alinhar perfeitamente todos os elementos necessários para causar impacto, e faz isso com maestria, acho sim que isso é algo muito plausível e difícil de fazer. O diretor Parker Finn já havia mostrado isso no seu longa de estreia no primeiro Sorria, mas de uma forma mais contida, porém nesse segundo filme ele colocou tudo isso em um nível máximo. Em Sorria 2, por exemplo, acompanhamos a saga da personagem Sky Riley, que vem de um passado bastante conturbado e que é forçada não só pela mídia, mas também por pessoas da própria família a voltar para o show business, e parece que ninguém se importa com a saúde mental, muito menos com o corpo dela, como ela está sofrendo com tudo isso, visando apenas o dinheiro que ela pode gerar, e quando ela se depara com essa maldição, a vida dela vai se transformando em um verdadeiro inferno, lutando a todo custo para conseguir sobreviver. Preciso comentar que o Park Chan-wook é basicamente um gênio na arte de construir cenas com jumpscare. Tem uma da Sky na cama que me fez pular da poltrona, que achei simplesmente genial. Além, é claro, do plano sequência inicial, que é um primor de tão bem feito, mas o que a atriz Naomi Scott entrega aqui facilmente é uma das melhores performances do ano. O processo de destruição da personagem é algo tão doentio e triste que, mesmo sendo previsível seu desfecho, até o último segundo ela faz com que você torça e sofra com ela em um nível absurdo. A atuação da Naomi suga tanto da personagem que eu saí do cinema totalmente devastado. Isso porque não mencionei os números musicais e o contraste absurdo do presente com as cenas de flashback, que parece ser até outra atriz. E para mim, não é exagero nenhum dizer que o nível da atuação dela fica pau a pau com a Toni Collette em Hereditário, ou a Lupita em Nós. Horripilante em todos os sentidos, exagerado, pesado e muito indigesto. Sorria 2 é facilmente um dos melhores filmes de terror de 2024, e eu tenho certeza que se ele fosse produzido pela A24, muitas pessoas que torcem o nariz para ele seria outra história. Tô de olho em vocês, viu? Em quarto lugar fica Koezuma, uma produção sul-coreana que também foi uma das melhores experiências cinematográficas que tive esse ano, ainda mais por ser um filme de terror extremamente rico culturalmente e totalmente épico. Depois de sofrer uma série de eventos paranormais, uma família rica que vive em Los Angeles convoca uma jovem dupla de xamãs em ascensão para salvar o recém-nascido da família. E assim que eles chegam, eles sentem que uma sombra obscura de um ancestral se apoderou daquela família e pedem uma quantidade significativa de dinheiro para poder ajudá-los. Pela sinopse, vocês devem estar pensando, mais um filme de assombração previsível, né? Não, muito pelo contrário, na verdade, esse filme é muito original e absurdamente megalomaníaco. Ele é basicamente um folk horror asiático com uma lenda em volta
da geologia do país e o que isso quer dizer só assistindo para saber. Porém, o que o diretor Jai Hun Zheng, acho que falei certo, tá? Traz aqui são elementos que confesso que não imaginava que seria possível fazer e dar tão certo. Primeiro, que é o fator sobrenatural. Segundo, o contexto histórico no qual a família é inserida. E por último, o elemento fantástico que ultrapassa todos os limites da perversidade do onírico. Sério, tem algumas cenas nesse filme que eu fiquei literalmente de boca aberta e com muito, mas muito cagaço. Acho genial porque ele começa de um jeito, vai progredindo para algo muito maior e quando chega no ápice, ao mesmo tempo que causa medo, você também fica abismado com o que está assistindo e perdido na imensidão da criatividade e da singularidade do cinema asiático. Acho que a maioria dos filmes que indico aqui do canal são asiáticos, independente de qual país que seja, porque culturalmente é muito rico e eles fogem muito dos moldes enlatados estadunidenses. E Exuma é um exemplar perfeito para vocês entenderem o potencial desse tipo de cinema, não só apenas um ótimo exemplar, mas uma grande aula também. Sem sombra de dúvidas, um dos maiores destaques do ano, irretocável, por mais produções assim como essa. Vou dizer uma coisa aleatória porque fiquei sabendo que vai ter um live action de Naruto para os cinemas e eu queria muito que ele fosse pelo menos um terço do que o Jai Zhang fez em Exuma, mesmo sabendo que possivelmente isso nunca irá acontecer, mas fica a minha torcida. E ficando em terceiro lugar, pegando a medalha de bronze, vai para o francês Mads, uma das maiores surpresas do ano, dirigido quase tudo em plano sequência por David Moreau, apenas o diretor do cultuado Ele, somente um dos melhores filmes de invasão domiciliar da última década. Já nesse novo longa, com uma proposta bem diferente, acompanhamos um jovem rapaz que, após se drogar bastante na véspera de seu aniversário, decide ir para casa de carro, mas no caminho encontra uma mulher toda machucada, implorando por ajuda, porém totalmente chapado e sem saber o que fazer, ele se encontra em uma situação bem complicada, o levando a acontecimentos inesperados. Particularmente não consigo mensurar o tamanho do trabalho que deu para fazer nesse filme, a quantidade de ensaios que foi necessário para gravar as cenas. Sério, galera, o trabalho de direção do David é absurdo. É óbvio que tem vários cortes cegos em algumas sequências, mas tem outras que eu fiquei espantado, não só com a direção, mas também com o improviso dos atores. Além, é claro que dá para perceber que é um filme de baixo orçamento, o que comprova que não precisa de orçamentos exorbitantes para fazer um filme dessa potência. E o fantástico dessa obra é o fato dele meio que subverter o gênero, onde o que deveria dar medo, na verdade, se transforma na situação em que os personagens são inseridos e não em um vilão em específico. Então ele vai muito além de ser apenas assustador, na verdade ele é bem mais claustrofóbico e tenso, e por ser tão frenético, confesso que até fiquei sem ar em diversos momentos, fora que ele tem um pé no bizarro também, fazendo jus ao próprio título, onde envolve a insanidade que é causada por uma determinada droga tomando rumos trágicos e momentos perturbadores, assim, um primor de uma aula de como fazer um excelente filme com baixo orçamento e por isso facilmente entra na lista dos melhores filmes lançados em 2024 e merece sim essa posição de terceiro lugar, pelo menos aqui no meu canal, só assistam. Em segundo lugar, pegando a medalha de prata, é óbvio que eu não poderia esquecer de citar A Primeira Profecia, porque parece que todo mundo esqueceu desse filme, né? Eu sei que muito disso se deve ao fato dele ter sido lançado bem no início de 2024 e depois de outros lançamentos com mais impacto, não sei o que aconteceu, mas parece que muitas pessoas esqueceram como esse filme é bem feito e incrivelmente impecável, principalmente por ter sido um projeto tão arriscado com tudo para dar errado. E nessa prequela mostra os eventos anos atrás da versão original lançada em 77,
onde uma jovem moça chamada Margaret vai morar na Itália para enfim passar pelo processo e se casar com Cristo para finalmente se tornar uma freira. Acontece que durante esse processo ela descobre que a igreja onde foi relocada tem segredos sinistros envolvendo o comportamento das próprias freiras e como uma criança em específico é tratada de forma violenta naquele local. Como um grande fã de A Profecia, que para mim é um dos filmes mais diabólicos da história, tentar fazer uma prequela ou até mesmo continuações, apesar de ter continuações dessa franquia que são bem duvidosas, é algo bem arriscado. Porém, a diretora Arkashi Stevenson, que até então só tinha dirigido algumas séries, como Vingança Sabor Cereja, disponível na Netflix, e Channel Zero, o que ela fez aqui não só estabeleceu uma qualidade magistral de como reviver uma franquia, como também de se igualar ao original. Sem saudosismo, galera, esse filme, além de trazer elementos do clássico, é um primor tecnicamente, e ouso dizer que o roteiro consegue ser até melhor, dando mais nuances e pesando mais a mão sobre a construção mitológica do nascimento do anticristo. Lembro que quando ele foi lançado, vários católicos ficaram enfurecidos, porque ele vai muito além da premissa original, trazendo um viés mais profundo e crítico sobre algumas atrocidades que aconteciam e ainda acontece dentro da Igreja Católica, não só na Igreja Católica, como em todas as outras religiões possíveis, e também o argumento sobre ser mulher em situações opressoras, onde seus sentimentos e desejos são reprimidos por um certo tipo de dogma religioso, e tudo isso feito com maestria, de uma forma tão assustadora, que mesmo sendo um dos primeiros lançamentos de 2024, ainda me impacta não só do que mencionei, mas poder casar perfeitamente toda essa proposta através de uma fotografia impecável, atuações absurdamente incríveis, como destaque assim para a nossa atriz brasileira Sônia Braga, que engole em cena, né, interpretando a Madre Silvia, principalmente a atriz Neil Tiger como Margaret, que está totalmente entregue a esse papel, e o trabalho físico dela é impressionante. Para mim, entra fácil como uma das melhores performances do ano também. Um prelúdio que sabe onde vai, muito bem dirigido, é assustador, tem autorreferência, referência a outros clássicos, como Bebê de Rosemary, Possession. Tem o plus do body horror, que era algo que eu não esperava. Enfim, impecável em todos os sentidos e, na minha humilde opinião, colocou o nível de reviver novas franquias lá em cima. Para quem quiser conferir a primeira profecia, tem ele disponível na Disney Plus. E surpreendendo o total de 0 pessoas, em primeiro lugar fica com A Substância, o mais novo filme da diretora francesa Coralie Fajar. E se eu contar para vocês que eu já estava esperando esse filme há muito tempo, vocês acreditam? E um dos motivos é porque a Coralie fez o excelente Revenge, lançado em 2017, que eu sou completamente apaixonado, e quando alguém faz filmes de estreia desse nível, eu sou daquelas pessoas que fica pesquisando a vida da pessoa até saber o próximo projeto, só de ansiedade. Não sei se mais alguém tem essa mania ou doença, mas eu sou esse tipo de pessoa, tá bom? E veio aí, né, galera? No longa acompanhamos a Elizabeth Sparkle, que é uma atriz bastante premiada no passado, porém acaba perdendo seu fôlego na indústria com o tempo por conta da sua idade, onde trabalha em um programa fitness para a TV, e por conta do etarismo e machismo acaba sendo demitida, até que após um acidente ela recebe a oferta de um teste de tratamento médico que promete uma versão melhor e mais jovem de si mesma através de um processo de replicação celular. Não teria como A Substância não estar em primeiro lugar, porque ele basicamente já nasceu como um clássico e facilmente será lembrado por muitos e muitos anos, como uma referência dentro da cultura pop. Aqui temos o body horror extremamente estilizado e sem freio, com várias possibilidades de interpretação. Eu sei que muito do filme é voltado à questão de etarismo e machismo, como já citado na própria sinopse, porém a arte é uma coisa tão linda e subjetiva que eu vi vários relatos de mulheres trans que se identificaram com esse filme pela questão da disforia com o corpo, de como a sociedade é cruel com as mulheres quando são colocadas na parede, cometendo uma série de atrocidades com elas mesmas por querer algum tipo de aprovação, ou pior, que é o mais cruel,
o que isso gera internamente, como é devastador estar nesse tipo de posição. E uma escolha brilhante foi colocar Demi Moore nesse papel, que durante toda a sua carreira foi tratada de uma forma extremamente hipersexualizada ou sendo vista como chacota com o seu trabalho como atriz, ou até mesmo intervenções que ela fez com o seu corpo que deram errado, e sua vida pessoal, que é muito caótica e repleta de traumas causadas por homens que trataram a Demi igual um bicho. Eu sinto que através dessas experiências horríveis que ela passou durante todos esses anos, ela pegou muito da sua própria bagagem, entregou de corpo e alma para fazer esse personagem, o que rendeu uma das melhores performances de uma atriz que eu vi assim, nos últimos anos. Sempre achei a Demi muito talentosa. Quem dera ela não precisasse passar por tudo isso que passou para poder interpretar a Elizabeth nesse filme, mas acho até simbólico e um tapa na cara de quem sempre desacreditou como atriz, porque o discurso dela após ganhar o seu primeiro grande prêmio em atuação no Globo de Ouro, após 45 anos de carreira, já diz tudo. Afinal, estamos falando da Demi Moore. E temos também a Margaret Qualley, que dispensa comentários na versão mais perfeita e jovem da Elizabeth, como a Sue. E eu sempre fui um grande fã da Margaret, inclusive estou amargurado até hoje por ela não ter tido os louros que merecia em sua performance na minissérie Maid, da Netflix. E o que eu gosto dessa atriz é que, apesar dela ser essa versão jovem, bonita, perfeita visualmente, como o filme tenta mostrar, onde muitas pessoas até então não sabiam da existência dela ou não enxergavam essa beleza toda, muito se deve até à própria falta de vaidade da atriz, inclusive de aceitar outros projetos, porque ela já fez muita ponta em vários outros filmes. Tudo que ela entrega é de extrema qualidade, como em Pobres Criaturas, que ela tem apenas alguns minutos de tela, mas dá um show de interpretação com o que tem. Quanto ao filme como um todo, aparentemente pode ser simples, mas com uma colisão de acontecimentos pesados e absurdos que eleva a sua intenção sem dar voltas, escalonando para o ápice de autodestruição mais pesado e brutal dos últimos tempos. Também tive a oportunidade de ver essa obra-prima no cinema, enquanto muitas pessoas davam risadas de algumas cenas. Afinal, desde Revenge, que foi de fato a estreia da Coralie, eu já esperava que ela extrapolasse todos os limites da realidade, e enquanto as pessoas davam risadas, eu estava aos prantos. Sim, chorei assistindo a Substância, porque é muito degradante e triste. Os absurdos é uma mera forma de expressão dessa incrível diretora que tem nas suas raízes o novo extremismo francês e que sabe usá-lo muito, muito bem. E para quem quiser conferir a Substância, tem ele disponível na MUBI para assistir. I'm fine. Everything's fine. Bom, carniceiros, esse foi meu top 10 com os melhores filmes de terror lançados em 2024. Agora eu quero saber a opinião de você que está aí do outro lado. Qual foi seu filme favorito? Se você concorda ou não com essa lista. Enfim, eu sei que é polêmico porque ficou faltando alguns títulos aqui bem famosos, por sinal. Mas eu indicaria outros filmes como Audrey, fora os outros filmes que vocês verão no próximo vídeo do canal, com os melhores filmes de terror que ninguém conhece, que eu vou dar aí para vocês no decorrer do tempo aí, outras dicas de filmes de terror lançados em 2024 que são incríveis, só que não apareceu nessa lista, certinho? Então deixem aí nos comentários, não esqueça de deixar aquele like, se inscreva no canal se você é novo ou nova por aqui, ativem o sininho porque eu sempre vou postar conteúdo daqui pra frente, se Deus quiser, né? Se o universo quiser, enfim, vou estar continuando aqui com vocês. E é isso, espero de verdade que você tenha curtido. Beijão, ó. Fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau.